tetezinhos e tetezinhas, tudo bem com vocês? Tia Tete chegando para contar mais uma história. Ah, tem novidade! Agora, toda terça-feira, vai ter um vídeo novo para vocês. Eu vou trazer ou um conto, ou uma poesia, alguma coisa assim nesse sentido. Então, vamos chamar a história de hoje. Venham comigo. História, vem pra mim! Chegou! Era uma vez a história de uma moça chamada Stella Shenis Albertino. A minha história. Aliás, hoje, 1º de junho, é o meu aniversário e eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha vida. Eu descobri os livros, eu ainda era muito pequena. Adorava ler. Fantasiava as minhas aventuras, as minhas brincadeiras. Lia um livro e já queria ir brincar. Quando me apresentaram a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aí sim, as minhas aventuras triplicaram. Com 9 anos, eu li a biografia de Monteiro Lobato. Amo de paixão esse autor. Depois, conheci a coleção Vagalume, que também é uma das minhas paixões. Aí no ensino médio, a mim foram apresentados Machado de Assis, Fernando Pessoa e seus heterônimos, Mário de Andrade, José de Alencar, entre tantos outros autores. E uma das minhas paixões na vida é ler. É um dos meus hobbies prediletos. Aos 17 anos, eu entrei na faculdade de letras e aí adentrei mais ainda no universo dos livros, porque eu lia até então muitos livros, muitas histórias. Mas a partir da faculdade eu comecei a analisá-las, então eu tinha uma outra visão. Desde pequena, quando eu encenava os personagens que eu lia, eu tive a ideia, eu quero ser atriz. Porque eu sinto a necessidade de representar essas personagens. O tempo foi passando, eu fui fazendo faculdade, depois de letras eu fiz direito. Mas sempre com essa vontade de poder alcançar um público maior. Eu não sabia ainda o que fazer. Chegou a pandemia, foi o caos. A vida das pessoas, elas simplesmente se transformaram do dia para a noite. Mas na pandemia, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. E a minha irmã falava para mim, você é professora, porque eu sou professora há 34 anos, eu sempre dei aulas particulares. Então ela falava, você que é professora, você sempre fez contação de histórias, você fez mediação. O que é mediação? É a leitura dos livros, eu fazia isso com os alunos, contava as histórias. Ela falou, por que você não faz a contação de histórias de uma maneira mais profissional? Ou seja, a contação em si só, não misturada nas aulas. E eu abracei a ideia. Então eu descobri que tem pós-graduação em contação de histórias e musicalização. Não pensei 2 vezes e fui fazer. E aí eu pensei, vou criar um canal no YouTube onde eu vou fazer todas as contações que eu puder de histórias. Mas eu queria fazer alguma coisa diferente, eu não queria só ler, ou então contar a história. E aí eu tive a ideia de fazer um livrão. Então eu fiz este livro, onde ele tem 2 metros de altura, ele é feito de papelão, isopor, feltro. Então eu tinha assim, eu idealizei, eu comecei a fazer e eu não sabia como eu iria acabá-lo. Mas eu acho assim, quando você tem um propósito, entendeu? Toda a energia vibracional, o universo, ele conspira a seu favor. Então as ideias vêm vindo e aí ele está aqui, em pé. Aí eu idealizei a foto aqui do banner. Né? Mas aí eu tive que contratar uma artista digital, que aliás o nome dela está aqui na descrição. E aí ela fez para mim, né? Esse desenho, que eu acho que ficou maravilhoso, é o meu portal mágico que eu amo de paixão. E ao mesmo tempo, eu tenho outra paixão que é o artesanato. Então eu trabalho, lógico, muito sério, é muito sério tudo isso que eu faço, porque eu faço com muito amor, muita dedicação, mas ao mesmo tempo eu me divirto, porque todos os personagens, todos os cenários, sou eu que faço, seja de feltro, de crepom, seja de EVA. Então, eu consegui unir o útil ao agradável. Eu consegui ler mais, porque cada história é um livro diferente,
Eu consigo fazer o artesanato junto e contar as histórias para vocês. Infelizmente, nesses meus 34 anos de ensino, eu detectei que o hábito da leitura não acontece. Tanto por parte das crianças, como dos adolescentes e os adultos também. E isso deveria ser uma constante, porque o mundo dos livros é um mundo de infinitas possibilidades. As pessoas dão a desculpa, eu não gosto de ler porque eu não gosto desse assunto. Existe assunto para todo mundo. Um assunto que seja moda, maquiagem, seja o que for, existe. Leia. Leia, porque quando você lê, você exercita a memória. Você está exercitando o cérebro. Você está estimulando. A imaginação, meu Deus, a imaginação é grandiosa. Quando a criança, desde pequena, ela começa com o hábito da leitura, né? A partir do momento em que ela é alfabetizada. Até então, os pais, as mães, avós, seja quem for, pode contar as histórias para as crianças. Aliás, as gestantes podem contar para as crianças aqui em seu ventre. Isso é magnífico, porque já vai criando um vínculo com a mãe. Nós estamos aqui de mãos dadas com vocês, para estimular a leitura. Os pequenos, eles precisam disso. É muito importante. A criança que lê desde pequenininha, o que acontece? A imaginação dela flui. Ela vai escrever uma redação, ela tem milhares de ideias. Não é como aquela criança ou adolescente que muitas vezes vai escrever e diz assim, eu tenho ideia, mas eu não sei pôr no papel. Porque as ideias não vêm, não fluem. Então é importante que se faça a leitura assim. Eu vou passar a vocês 10 motivos de o porquê os pais devem ler para os filhos. Primeiro, criar o hábito da leitura. Os pais têm que incentivar seus filhos a lerem cada vez mais. Segundo, gera autoconfiança. A criança que lê, ela é uma criança mais forte, é uma criança que é segura de si mesma. Terceiro, enriquece o vocabulário. Quarto, agrega valores morais e positivos. Porque as histórias sempre têm um fundo moral, sempre tem um valor a ser passado para a criança. Quinto, a criança tem o melhor entendimento do texto a partir do momento em que ela passa a fazer a interpretação. Ao mesmo tempo, ela também aprende a ouvir, o que intercala com o sexto motivo, que é ter foco, ou seja, aumenta a concentração. Sétimo motivo, a leitura aproxima seu filho de você, fortalecendo os laços. Oitavo, estimula a criatividade. Nono, a criança fica mais crítica. E décimo, a criança passa a saber lidar com as suas próprias emoções. E estas foram as 10 razões pelas quais vocês devem fazer contação de histórias a seus filhos. Ou se seus filhos já sabem ler, então incentivar a leitura. E assim eu estou realizando o meu sonho. Eu estou atingindo um número maior de pessoas com a minha contação de história. Posso ler mais livros, eu mesma faço as músicas que canto, tenho uma certa atuação e eu fico pertinho de você toda semana. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu. É fácil e gratuito. Vem fazer parte da família do Historiando com Tia Teté e compartilhe com todo mundo que você puder. Então eu agradeço muito por vocês terem ficado comigo até aqui agora. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.